Bem, vamos lá. Boa tarde. Vamos lá. Bem, na aula passada a gente deu o terceiro passo do desenvolvimento do projeto elétrico. Não foi? Todo mundo está nesse nível? Bem, pela cara de esforço de vocês, eu estou percebendo que está todo mundo com o projeto onde eu quero que esteja, né? Vamos lá, vamos relembrar aqui alguns itens. Qual foi o primeiro passo do desenvolvimento dos projetos? Concepção e premissas de projeto, né? O que é que a gente vai fazer nesse item? Definir localização de quadro, definir quantos quadros a gente vai ter, definir quantas medições, definir o tipo da edificação, padrão, necessidades e costumes de quem vai utilizar. É isso que a gente vai fazer, né? Atender às necessidades do nosso cliente, isso é a primeira etapa. É uma etapa meio que a princípio pode ser meio boba, mas que apesar da gente caracterizar como sendo a primeira etapa, mas que vocês vão ver que ela às vezes vai ser desenvolvida ao longo do desenvolvimento do projeto, né? Mas a gente chama isso de definições e concepções. Então você vai definir junto com o seu contratante, né, questões do tipo onde ele quer chuveiro elétrico, se a edificação é de um padrão médio, alto, baixo, e no que é que isso vai implicar? Exatamente, né? Se o padrão da sua edificação é médio, alto ou baixo, o que é que isso vai implicar? Imagina se na edificação padrão alto você tem, por exemplo, ar-condicionado em todos os quartos, na sala, né? Então, esse tipo de definição que vocês vão ter com o contratante de vocês, com as pessoas que vocês estão se dispondo a fazer o projeto para definir esse tipo de situação. E quem é o contratante de vocês? Sou eu. Então, cuide. Alguns grupos, na hora da assinatura do contrato lá, a gente já fez algumas definições. Eu já disse para alguns grupos, isso é uma casa de alto padrão, então tratem como uma casa de alto padrão, né? Muitos ar-condicionados, chuveiro elétrico em todos os banheiros, muita iluminação e tal e tal. Algumas eu disse, uma casa de padrão baixo, então o custo é importante, economizem, tomem como base todas as decisões de vocês, o custo, né? Tem um custo como base nessas decisões, tá bom? Esse foi a primeira etapa, premissa e concepção do projeto. Segunda etapa. Previsão de cargas, quantitativos de pontos e previsão de carga. É aquela tabelinha com a quantidade mínima da norma, para que você tenha ideia do mínimo que a sua edificação tem que ter. Daquela edificação e da conversa que você teve com o seu cliente, vai surgir o quadro de cargas da sua edificação. Porque se você faz vamos lá, para essa sala aqui, vamos que tem essa sala no seu projeto. Você definiu quantos pontos de luz tem que ter no mínimo no ambiente? 1 ponto. Né? Mas aí, por mais que seja um local de padrão, você não vai fazer uma sala de aula com 1 ponto de luz ali no teto, só. Senão ali no meio o pessoal vai ficar encandeado e eu aqui vou ficar no escuro. Né? Então você pega a quantidade mínima, porque você sabe que o mínimo é 1, mas aí você definiu que vai ter na verdade 9 tomadas. Você definiu que o mínimo são 2 tomadas. Não, mas como trata-se de uma edificação de um padrão um pouco melhor, vou botar 5, 6, 7. Certo? Então, do mínimo, você parte para o seu quadro de cargas com a definição de quantidade e potência. Então, esse é o segundo passo, quadro de carga e definição de potência. Depois, a gente efetivamente começou a parte gráfica do nosso trabalho. Qual era essa parte? Locação de pontos e representação gráfica, né? Foi aquela brincadeira da aula passada, os desenhinhos, aquela coisa já com cara de projeto mesmo, certo? Então, a gente já está com a planta de locação de pontos, nessa etapa, o produto dessa etapa é a planta de locação de pontos, já está com isso pronto. Tá? Na cabeça, né? Está na cabeça. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar esse quadro de carga, essa nossa instalação, e dividir essa nossa instalação em circuitos. Certo? E hoje a gente vai aprender a ZEC. Então é a quarta etapa, né? Quarta etapa, divisão da instalação em circuitos. Então bota aí lá na primeira folha de caderno que a gente deixou reservado para as etapas de projeto. Quarta etapa, divisão das instalações em circuitos, né?
como eu disse, hoje a gente está sem retroprojetor, mas não teremos perdas e a gente consegue sim acompanhar. Bem, vamos lá. Divisão das instalações em circuito. Divisão de circuitos, né? Vamos lá. Então, vamos começar a divisão das nossas instalações em circuitos. Primeiro, antes de a gente ver as regras de divisão de instalações em circuitos, vamos entender por que a gente divide a nossa instalação em circuito. Alguém dá uma ideia aí? Por que eu divido a instalação em circuito? Por que eu não pego... Hã? Não, porque é só dimensionar um cabo bem grandão para o circuito. Facilitar a manutenção. Olha aí, né? Imagine só, vamos... Quando eu viajo, eu tenho que deixar a geladeira e o cálculo para saber qual é qual. Padrão alto, né? Casa padrão. Vamos lá, imagine a gente tem esse bloco aqui, ó, esse bloco de aulas aqui da universidade. E você resolveu que todo esse bloco vai ter um único circuito, alimentado por um único par de cabos. Como tem esse monte de equipamento, ar-condicionado, retroprojetor, tomada, ia ter que ser um senhor cabo. Não é isso? Então, o primeiro motivo que nos leva a dividir a nossa instalação em circuitos é tornar a instalação mais leve. Se você traz um cabo só para a parte de iluminação, vai ser um cabo um pouquinho mais fino. Um cabo só para a tomada, um cabo um pouquinho mais fino. E se você traz só para a iluminação da sala, sei lá, 64 essa, né? Seria um cabo mais fino ainda. Certo? Então essa é a primeira necessidade, tornar nossas instalações mais leves. Falaram em manutenção. É outro item que a gente leva em consideração também. Imagine que se a gente tivesse um circuito. Quando eu falo circuito, vocês lembram da nossa primeira aula, né? O quadro elétrico, você abre o quadro elétrico, tem aquele monte de disjuntor, cada disjuntor daquele é uma proteção, cada disjuntor daquele é um circuito. Lembram disso, né? Então você precisa desligar o circuito de iluminação, você vai lá no disjuntor de iluminação, desliga e ele para de ter. É disso que eu estou falando, certo? Bem, falaram na questão da manutenção. Imagine aqui, ainda nesse exemplo aqui do bloco, se você precisasse dar uma manutenção nesse ar-condicionado. Se só tivesse um circuito, suspende as aulas, todo mundo para casa, porque o cara vai fazer a manutenção nesse ar-condicionado. Não dá, né? Desliga o circuito só do ar-condicionado, a gente fica aqui no calor, se bem que a gente está no calor, mesmo com os bichos ligados, né? Mas faz a manutenção, o prédio não para, as outras salas não param, facilita a manutenção. E pode chegar a casos mais drásticos, por exemplo, imagine uma indústria, e não falo nem manutenção, às vezes a própria operação normal da indústria com muitas máquinas, onde é processo natural da máquina você eventualmente trocar uma peça ou outra, trocar um disco de corte, ou trocar um mandril enfim, alguma coisa da máquina que você precisa desligar a máquina. Vai desligar a fábrica toda só para fazer essa troca, ou para fazer uma manutenção, como a gente comentou? Não, você desliga o circuito especificamente daquela máquina, faz a manutenção, o resto da fábrica não para e quando volta às atividades normais. Dentro da nossa edificação, da nossa casa, por exemplo, um exemplo, uma possibilidade, queima o chuveiro elétrico, você vai trocar a resistência do chuveiro elétrico. Se você não tiver um circuito só de chuveiro elétrico, o que você vai ter que fazer? Desliga o disjuntor geral, fica tudo no escuro. Se for de noite a coisa ficou impossível, se for de dia vai desligar a geladeira, vai desligar, todo mundo vai parar para você trocar a resistência, enfim, traz essas possibilidades, certo? Então facilita a manutenção do nosso sistema. Além disso, reduz as interferências de um equipamento no outro, quando você coloca eles em circuitos separados. Por exemplo, todo mundo já deve ter ligado um liquidificador e deu uma interferênciazinha na televisão, né? É um equipamento interferindo, um circuito interferindo no outro. Não quer dizer que a televisão estava no mesmo circuito no liquidificador não, viu gente? É porque o liquidificador é um motor tão safado, tão de má qualidade, um fator de potência tão baixo, que ele interfere até em outro circuito mesmo, certo? Mas reduz isso. Por exemplo, essa lâmpada aqui, ela tem um reatorzinho aqui, né? Então esse reator causa interferência na rede, e aí se você coloca ele em circuito diferente, essa interferência diminui, certo? Então por essas questões, manutenção, tornar as instalações mais leves, redução de interferências, que a gente divide as nossas instalações em circuitos.
ok? E que regras a gente deve usar para dividir a nossa instalação em circuito? São basicamente 5 regras, que na prática, no final, transformam-se em 3, vocês vão ver, porque 2 delas são extremamente qualitativas e levam em consideração fatores que não são mensuráveis. Vamos lá, 5 regras para a gente levar em consideração a divisão do nosso circuito. Primeiro delas, você pode dividir a instalação, o seu quadro de carga, em quantos circuitos você queira. Não existe uma regra para isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu já vi um livro dizer, pega a potência do quadro e divida por 1.500, 1.100, 1.200, tem uns números aí que o pessoal inventa, e vai ser a quantidade de circuitos que tem no seu quadro. Balela, não existe isso não. Você divide em quantos circuitos você quiser. Claro que pelas as próximas regras que eu vou falar, você vai perceber que existe uma quantidade mínima. Né? Uma quantidade máxima, chega uma hora que passa a ser antieconômico. Vou dar um circuito para cada lâmpada dessa, pô, o quadro vai ficar do tamanho dessa porta aí. Começa a ficar caro, começa a ficar sem sentido também. Por que eu tenho um circuito para cada lâmpada? Não tem necessidade disso, né? Bota todas as lâmpadas, a coisa começa a ter que ter um pouco de bom senso também. Mas, a princípio, se você quiser dividir em 10 circuitos, 20, 30, 40, fiquem à vontade, certo? Não existe uma regra para isso. E muito pelo contrário, isso é muito pessoal de cada projetista, ou vai atender a necessidade das premissas de projeto. Se for uma edificação um pouco mais cuidadosa, que necessita um pouco mais de cuidado, que tem equipamentos mais minuciosos, se for uma coisa mais popular, onde o custo é importante, você vai economizando no sentido ou não, certo? Então, primeira regra, divida em quantos circuitos vocês queiram, certo? Segunda regra, levem em consideração aqueles parâmetros que a gente falou agora há pouco. Manutenção, importante lembrar da manutenção, a necessidade da divisão de circuitos de uma indústria é muito maior do que uma residência. Professor, mas o senhor não falou que fica caro, que sair botando muitos circuitos a coisa vai ficando cara? Sei, mas imagina o custo de parar uma linha de produção todinha de uma fábrica comparado ao custo de um circuito a mais, de um item a mais que você vai colocar no seu quadro. Então, chega uma hora que compensa você gastar um pouco mais, porque quando você precisar parar aquele equipamento, você vai lá, tem um disjuntor para o equipamento, o resto da fábrica continua funcionando. Certo? Então, manutenção, segurança é importante, equipamentos, acho que foi nessas turmas que eu comentei sobre um equipamento do biotério, que a gente fez o dimensionamento, um equipamento bem específico. Então, vamos proteger aquele circuito, botar um circuito só para ele, certo? Lembrem dessas possibilidades. Outro item importante, considerem as necessidades futuras, certo? Já deve ter acontecido com vocês, de vocês irem para a casa de um colega, ou para a biblioteca, ou até aqui na sala de aula mesmo, e vai ligar o computador, só tem uma tomada, liga 2, 3, 4, 5, 6 computadores numa tomada só, e não necessariamente pega fogo, e claro que não é o ideal, não está correto, mas está ali, a coisa funcionou, né? Muito provavelmente foi porque estava previsto uma necessidades futuras, expansões e tal, certo? Então, não só na quantidade de circuito, vocês vão ver que existe uma regra para isso. Se o seu quadro tem 6 circuitos, você tem que fazer, na verdade, ele com 10, porque 4 são de reserva. Mas o dimensionamento do próprio circuito. Se o seu circuito tem 1.600 watts, 1.500 watts, vou dimensionar com um cabo que suporte 2.000, 2.000 e pouco, uma sobra a mais, exatamente, prevendo esse tipo de situação, certo? Então, essas são as 3 primeiras regras. Na verdade, são 6 regras. Eu disse que era 5, mas são 6. Essas são as 3 primeiras regras, mas vocês viram que são regras extremamente qualitativas, que não são muito impositivas. Se eu achar que eu devo botar mais, eu boto mais. Se eu achar que eu devo botar menos, eu boto menos, e ninguém vai poder questionar. Vamos agora para as 3 regras mais quantitativas, que de fato impõem a gente para alguma coisa. Primeira delas, a gente deve separar circuito de iluminação e circuito de tomadas. Eles devem estar em circuitos separados, certo? Minto, na verdade, borrei teu caderno? Não, mas pode mandar, aí em parênteses você coloca, porque na verdade a regra é que os circuitos devem ser separados por função.
Como iluminação é uma função e tomada é outra, né? Acaba sendo mais ou menos isso. Mas isso é mais abrangente. Por exemplo, chuveiro elétrico é uma tomada, ok? Ar-condicionado também é tomada, né? Isso é uma tomada. Posso botar o jogo no mesmo circuito? A norma pede para a gente separar os circuitos por função. Um esquenta desfria, de cara assim, né? Então, a coisa não é né? Além de que são dois equipamentos de uso específico, com uma carga muito alta, a gente vai ver isso daqui a pouco. Certo? Então, na verdade, a regra é separe os seus circuitos por função, né? Consequentemente, a iluminação estaria separada de tomadas, mas aí aparecem esses casos também, né? Você tem um equipamento específico, caso lá do microscópio, né? Um equipamento que só faz aquilo, bota um circuitozinho só para ele, acho que vale esse cuidado. Ok? Certo? Quinta regra, e segunda que efetivamente vai nos forçar alguma coisa. Todo equipamento com mais de 10 amperes de corrente nominal de operação precisa de um circuito independente para ele. Ok? Todo equipamento com mais de 10 amperes, circuito específico para ele. Pessoal, quando fala em corrente, né, ampere, a gente não consegue ter uma associação muito boa, mas vamos fazer um paralelo aqui. Corrente, potência sob tensão. O máximo da minha corrente no circuito, 10. Se a gente estiver trabalhando aqui circuito monofásico em João Pessoa, qual seria a tensão? 220. Né? Logo, minha potência máxima, 2.200. Então, equipamento com mais de 2.200 watts, eu obrigatoriamente tenho que mandar um circuito só para ele. Certo? É o que a norma está pedindo, é o que a norma está dizendo para a gente. Exemplo de um equipamento que tenha mais de 2.200 watts. 2.200 VA, desculpa. Chuveiro elétrico. Você não consegue encontrar um chuveiro elétrico com mais de 2.200, com menos de 2.200 VA. Logo, chuveiro elétrico, circuito só para ele. Só para okay? Só para todos eles. Se um deles tiver mais de 10 amperes, um circuito para cada um. Certo? A gente poderia botar para todos eles se eles tivessem muito de 10 amperes. Porque não estaria infringindo até então nenhuma norma. Era a mesma função, questão de manutenção, talvez a gente tivesse negligenciando um pouco mais paciência e nenhum deles tinha mais do que 10 amperes. Certo? Dúvidas? E a última regra pede para que a gente separe e coloque um circuito independente os circuitos de tomadas de cozinha, copa e área de serviço. Ok? Revisando as regras aqui, cozinha, copa e área de serviço, tomadas de cozinha, copa e área de serviço, um circuito independente só para ele. Certo? Tem que ter um circuito independente. Qual a loja? Hã? Qual a loja? Normalmente são, lembra do levantamento de carga? Normalmente são equipamentos dentro da edificação que tem uma carga um pouco maior. Você vai ligar uma torradeira, vai ligar um motor do liquidificador. Diferente da sala, você vai ligar uma televisão, vai ligar coisas muito pequenininhas, né? Então, por isso. Reduzir as interferências, né? Copa, cozinha, área de serviço no circuito independente. Só para tomada. Boa observação, certo? Separar o circuito de tomadas de cozinha, copa e área de serviço, certo? Pessoal, vamos revisar aqui as regras de separação dos circuitos. Tem aquelas 3 primeiras que são meio manutenção, quanto circuito você quer, meio bobagem ali, né? Mas as 3 que efetivamente fazem a gente pensar um pouquinho. Separar por função, iluminação tomada, todo equipamento com mais de 10 amperes um circuito só para ele, e um independente para tomadas de cozinha, copa e área de serviço. Ok? Lembra que eu disse para vocês que a primeira regra era, podem colocar quantos circuitos vocês queiram, isso no limite superior, mas no limite inferior, de cara eu já começo a perceber que é impossível fazer um quadro com menos de 3 circuitos. Concorda comigo? Iluminação e tomada, já vou ter que separar. E a parte de cozinha, copa e área de serviço, tem que ter um só para ele também. Então pelo menos 3, não tem como. Se tiver um chuveiro elétrico, 4. Se tiver um ar-condicionado, questão de função, 5. E por aí vai. Ok? Dúvidas?
Vamos lá. Comentei com vocês que uma das regras, a gente falou aqui, que era separar os nossos circuitos de iluminação de tomadas, né? Separar por função. Existem alguns casos que você pode trabalhar com circuito de iluminação junto de tomadas, se você quiser, desde que atendam 3 pré-requisitos, certo? Então, no item lá de separar por função, separar circuito de iluminação tomada, bota um asteriscozinho e vamos para esse asterisco agora. O que é que eu tenho que atender? O que o meu circuito de iluminação e tomada que estejam juntos tem que atender para não infringir a norma? Primeiro item, a corrente de... Sim, e antes disso, que situações práticas seriam utilizadas nesse caso, de você colocar a iluminação e tomada junto? Vamos imaginar uma casa padrão razoável, e lá nos fundos da casa tem um quartinho, um depósito, enfim, um local lá. Você quer tem que levar a alimentação elétrica para lá, né? Teoricamente você ia ter que levar um circuito de iluminação, um circuito de tomada separado e tal. Mas só para um depósito, quer levar um circuito de iluminação e tomada junto, os dois? Pode. Desde que atenda 3 pré-requisitos. Primeiro deles, a corrente desse circuito seja maior do que 16 amperes. Certo? Calculou a corrente do circuito, se for maior do que 16 amperes, sem problema. Joia? Hã? Por que para mais? A gente não sabe de tudo também mesmo. Está lá na norma. Está lá na norma. Eu imagino que para evitar... vamos lá. O que poderia ser? 16 amperes é um circuito com a corrente já bem alta. Vocês vão ver que, principalmente quando você junta muitos equipamentos, vai acabar sendo um circuito com equipamentos muito grandes, que você já mereça mandar os dois mesmo, iluminação e tomadas. Imagino que seja isso. Não tem explicação de fato que justifique, não, certo? Mas muito provavelmente que seja isso. Então, quer levar um circuito de iluminação e de tomada junto para algum ambiente? Beleza, mas a corrente desse circuito não pode ser mais que 16 amperes. Segunda regra que tem que atender. Não pode mais. Falou o contrário. Por isso que eu estranhei. Falou o contrário. Eu também. Aí foi, eu Tem falei que isso. ser maior que 16. Os slides faz falta. Os slides faz falta, tá vendo? Peraí, agora... Eu não falei isso não. Eu não falei isso não. Desculpa. Não, vou repetir. A corrente não pode ser maior do que 16 amperes. Eu não disse que deve ser menor, não. Não, enfim. Não pode ser maior que 16 amperes. Não pode ser maior que 16 amperes. Agora tem lógica. Agora entenderam, né? Certo? Ok? Vocês estão ligados também, né? Professor, no caso, se a corrente da 17 poderia estar um motor de suportar muito a pé? Deveria, né? Deveria até. Se a corrente deu maior, você tem que colocar um disjuntor que suporte isso. Mas a norma está dizendo que se for iluminação junto com tomada, não pode dar 16 amperes. Aí separa. Aí a coisa já está ficando... A gente imagina que a coisa já está ficando tão grande que separa. Peraí, não é... Porque lembra que eu disse que casos isso se aplica? É um puxadinho que você tem, uma instalaçãozinha pequena, para não levar os dois circuitos. Mas 16 amperes já é uma instalação tão grande que, rapaz, leva 2 circuitos. Muito grande essa instalação. Entendeu? Mas quando a gente for aprender a dimensionar os circuitos, você vai ver que isso aí é condição não só para esse circuito, mas para todos os circuitos. Todos os circuitos têm que atender isso aí. Certo? Bem, então, corrigido aí a observação, vamos para a segunda condição. O circuito de iluminação que tiver nesse circuito comum não pode ser o único circuito da instalação toda. Ok? Não. Vamos lá. Você não tem um circuito. Deixa eu ler como está aqui, vocês estão Para copiando. inventar 2 circuitos. Não, mas ele não pode ser o único da instalação. Vamos dizer, da tem a casa casa, tem a casa e tem um puxadinho lá fora. Para lá fora você vai levar um circuito de iluminação e tomada. Esse circuito de iluminação e tomada, o de iluminação, não pode ser o único da instalação toda. Aqui tem que ter outros circuitos só de iluminação. Não? Vou ler do jeito que está aqui. O puxadinho Esse é não pode estar no puxadinho. mesmo circuito
da iluminação. Não, vamos lá, vou ler do jeito que está aqui na norma, certo? Item 5.4 da norma, letra B. Os pontos de iluminação, quer dizer, eu posso ligar um circuito de iluminação junto com o de tomada, desde que os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito. Entendi. Entendeu agora? Vamos dizer, você tem a sua casa aqui, com circuito de iluminação, circuito de tomada e tal, toda bonitinha. E aí você foi fazer um puxadinho lá fora. Para o puxadinho, como é uma instalação pequena, você está levando um circuito só, e esse circuito só vai fazer toda a parte de iluminação e tomadas daquele puxadinho. Ou seja, esse circuito que está indo para lá, ele tem cargas de iluminação e tem cargas de tomada. Pode isso? Pode, desde que a corrente seja menor do que 16, e esse circuito de iluminação e tomadas não seja o único circuito de iluminação que tenha na instalação toda. Aqui na casa tem outro circuito de iluminação, só de iluminação. Ok? Quer que eu leia aqui para vocês copiarem o resumo? O jeito que está aqui está. Os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito. Certo? Posso ir para o terceiro? Não seja alimentado por um só circuito. A última, posso ir para a última? A última é a mesma coisa da anterior, só que para a tomada. Não pode, o circuito de tomada que foi junto para lá não pode ser o único circuito de tomada da instalação. Mesma coisa. Ou seja, pessoal, quer colocar um circuito de iluminação junto com o circuito de tomada? Beleza, pode. Desde que a corrente seja menor do que 16 amperes e que esse circuito de iluminação não seja o único, nem o de tomada seja o único. Tem outros circuitos de iluminação e outros circuitos de tomadas na nossa instalação. Ok? Dúvidas? Pessoal, percebem que se eu vou fazer um exercício agora, para a gente dar uma praticada, se eu soltar o exercício para vocês fazerem sem a minha interferência, a gente vai chegar com algumas possibilidades. Vai ter pelo menos 4, 5 ou 6 formas de divisão, porque existem alguns critérios que são intrínsecos da edificação, do projetista. É isso mesmo, pessoal. Certo? Não, tem coisa que não tem um certo e errado, não tem... eu dividi em 2 circuitos de iluminação. Tudo bem, você está prevendo uma qualidade maior na manutenção. Eu botei só uma de iluminação. Tudo bem, você está primando pelo custo, uma instalação mais barata. Ok? Vamos fazer... Uma área comum para ele separar automaticamente. Iluminação e tomadas, a gente segue as mesmas regras. Mesmas regras. Juntar na área comum, como é que seria pequena a área comum? Eu sigo as mesmas regras. Se eu juntar, tem que ter outro circuito de iluminação. Mas se outro circuito de iluminação for num apartamento? Não, mas é premissa de projeto, premissa e concepção do projeto. Você vai botar a alimentação da área comum ligada no apartamento, quer dizer, o cara do apartamento vai estar pagando a conta da área comum. Normalmente, a área comum tem um quadro só para a área comum, um medidor só para a área comum. Isso. Certo? Vamos fazer um exemplo? Bem, como a gente não está com um reto projetor, eu vou colocar aqui vou fazer aqui uma planilha, um levantamento de cargas.
pessoal, está aqui o nosso quadro de carga, certo? Lá, voltou aqui, ó. Cortei área e perímetro, certo? Para agilizar um pouquinho. Iluminação, tomadas em uso específico. O projeto de vocês está aqui. Pelo menos deveria, né? Deveria estar nesse... Aliás, está mais do que isso, né? Já fizeram a alocação de pontos. O que é que a gente vai fazer agora? Dividir isso aqui em circuitos. Aí eu vou criar agora minha planilha de divisão de circuitos. Número, circuito, potência, corrente. Então vamos lá. Circuito 1. Circuito 1. Relembrando as regras. Separar a iluminação de tomada. Cozinha, copa, área de serviço, tomadas um só para ele. E algum equipamento que tenha mais de 10 amperes, circuito só para ele. Né? Então vou pegar aqui toda a minha parte de iluminação. Aqui, ó. E colocar num circuito só. Ok? Pessoal, poderia colocar em 2 circuitos? Sim, poderia. Poderia colocar em 3 circuitos? Sim, poderia. O que estaria mudando eu colocar em 3? Estou sendo um pouco mais cuidadoso, melhorando a manutenção. Por outro lado, está aumentando o custo também. Né? 3 circuitos, 3 disjuntores, o quadro aumenta, mais cabos saindo do quadro elétrico. Mais cabos. Vai ser de quarto, outro para a sala e outro para serviço cozinha. Falando só na parte de iluminação. Se você fosse o engenheiro desse projeto, vamos lá. Por isso a importância da definição das premissas. Se eu dissesse para você, divida os circuitos de iluminação aqui, mas leve em consideração que custo é importantíssimo. Aliás, é fundamental. Essa obra tem que fechar com custo baixo. Você divide em quantos circuitos de iluminação? Só. Acabou, não tem o que pensar. Mas o custo de 2 é muito quase. Porque é o seguinte, ó, se eu fizesse aqui, vamos lá, se eu fizesse aqui, não é não, respondendo logo, não é não. Mas talvez não seja de um apartamento, mas de 200 apartamentos, de 200 casas. O que a gente vai aumentar aqui? Outro disjuntor, naturalmente barato, R$40, 30, 20 reais. Mas na hora que eu divido isso aqui, ó, vai sair um par de cabos para essa parte e um par de cabos para essa parte. A parte de cabo já começa... Mas para um sei lá, 30 metros, 40 metros de fio, R$30, R$40, você já está aumentando aqui R$100, cento e poucos reais. Para um no todo, mas na hora que você começa a dar volume para isso, né, criar escala para isso, a coisa começa a pesar, certo? Se por outro lado eu dissesse para você, ó, esse bloco aqui da universidade, em vez de sala, cozinha, sala 62, 63, 64... por mais que o custo seja importante, mas lembre que é uma universidade, que o ideal é que ele não pare tudo de uma vez e tal. Quantos circuitos você dividiria? Talvez dividisse um pouco mais, né? Pelo menos superior em térreo, ou subiu a escada do lado esquerdo e do lado direito, fazia uma divisão a mais, porque quer R$100 para 4 turmas reclamando da coordenação, estou sem aula, né? Então, premissa de projeto é fundamental para o desenvolvimento do projeto de instalações prediais. A gente tem que definir isso. No nosso caso aqui, vamos basear a nossa definição em custo, certo? Então, temos que tomar um parâmetro. Eu sou eletricista, cobra como? Você faz uma pergunta para lascar o cabo, né? Não, sim, é possível. Bem, segundo a CLT, o custo... Não, mas geralmente é como? Normalmente eles cobram por ponto, né? Tem muito... Eles vão quantificar quantos pontos tem, cobra por isso. Mas assim, é difícil. Você dividir a mão de obra encarece ou não? Dividir como? Por mais circuitos. Acho que amanhã é irrelevante. Vai ser irrelevante. Você falou que os circuitos deveriam ter circuitos independentes para o próprio área de serviço. É um circuito dos 3 ou não? Eu vou ler o texto exatamente como está na norma e aí a gente interpreta junto, certo? Lembra que eu disse para vocês que a norma ela é meio omissa, às vezes, ela é meio... Deixa a gente, em vez de ajudar, ela atrapalha. Vamos lá tem assim. As tomadas de cozinha, copa e área de serviço devem ter um circuito independente. Não responde, né?
Acho que é 1 por 3. Eu considero 1 por 3. Eu não boto um para cada um, não. Até porque, pessoal, hoje em dia tem umas cozinhas e área de serviço que é desse tamanho aqui. Cozinha e área de serviço, tá tudo junto ali. A área de serviço só cabe o tanque ou a máquina de lavar. Aí vai ser um circuito só para aquilo ali, entendeu? Mas a interpretação minha. Você vê que abre brecha para né? Bem, voltamos para cá. Circuito 1 seria o circuito de iluminação. Qual seria a potência desse circuito? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 840? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 840. E a corrente? Como é que eu faço para passar daqui para cá? Mais uma pergunta. Gastou uma aula com isso. Ele acabou de fazer ali, ó. Pois é, divida aí. E aí? 381. Não. É? Mas então o exemplo que eu fiz ali na outra sala, eu fiz errado. É 840 por 220? Tinha dado 5,64 lá. Acho que eu mexi aqui. Enfim, então resolvido a parte de iluminação. Outra regra que a gente tem que ter, separar a tomada de copa, cozinha, área de serviço. Então isso aqui, né, pessoal, ó, área de serviço e cozinha, eu já sofri, porque eu acho que eu comi um ambiente aqui. Tinha uma copa aqui. Mas tá bom, vamos para frente. Isso aqui tem que ter um circuito só para ele. Ok? E aqui, aqui eu não tenho opção não, né, pessoal? Eu até poderia, como a gente tinha conversado, colocar um circuito só para a área de serviço e um circuito só para a cozinha, não podia? Mas isso aqui não podia estar junto disso. Não é isso? Então aqui seria 2, 3 e 100. Tomadas na cozinha e área de serviço 3 e 100. E a corrente aqui? 14,1. Quanto? 14,1. 14,1. Ok? Falta o restante das tomadas, né? Posso botar tudo junto? Posso botar separado também? Olha, não tem restrição aqui. Como a gente falou em custo, vou colocar tudo junto, certo? Esse seria o circuito 3. Oi? Sala 1800? Eu copiei errado ali. Eu tinha uma copa aqui, ó. Eu pulei a copa, mas a nível de dimensionamento vamos deixar. Viram aí, né, pessoal? Ó, a sala está com 3 pontos, como se fosse a regra de... Mas, como o objetivo hoje é a divisão em circuito, deixem assim, certo? Bobagem. O outro circuito seria, o circuito 3 seria circuito de quanto? 900, 1500, 3300? 3200? E a corrente? 14,6. 5? Oi? Não definimos ainda. Vai chegar uma hora que a gente vai definir isso. Mas aqui, a princípio, monofásico resolveria. Mas por quê? Como é que faz o cálculo da corrente trifásica? Simplesmente divide por 380? Não, tem uma formulazinha diferente, né? Tô achando que... Não, eu ia dizer que não serviu, mas serviu, você sabia. Mas se fosse trifásico, se um desses circuitos fosse trifásico, a conta não era simplesmente dividir por 220. Acho que foi lá na segunda aula a gente viu como é que faz. Raiz de 3, fator de potência, 380. Né? Certo? Mas esses circuitos, a princípio, são monofásicos. Tá bom? A não ser que eu diga, esse ar-condicionado aqui é trifásico. Mas dificilmente dentro de uma edificação, de um apartamento, você vai ter um equipamento trifásico.
Chegamos na tomada de uso específico. Bem, de cara, a gente já vê aqui que 2 dos nossos circuitos tem que ser independentes. Aqui eu não tenho opção. Concordam? Porque a potência está maior do que a potência que me daria 10 amperes. Partindo do princípio que todos são monofásicos, né? Quais são eles? O forno elétrico e o chuveiro elétrico. De cara, não tem uma opção, tenho que colocar no circuito à parte, ok? Dá mais do que 10 amperes. Então, meu circuito 4 seria o forno. E a corrente aqui é quanto? E o circuito 5. Aqui é quanto? 11,36. Ok, pessoal? Só falta a gente resolver isso aqui, ó. O que é que eu faço com isso aqui? Posso botar junto? Lá, junto daria o quê? 2.400. E ali, ó. Posso botar junto? Ou aqui, ó. Então tem que separar. Quem acha que pode botar junto? Por que pode botar junto? Cada equipamento não pode ser superior a 2 vezes. Exatamente. Leu de novo aí. O equipamento individual que não pode passar dos 10 amperes. Aqui está passando de 10 amperes, mas são 2 equipamentos. É o mesmo caso desse aqui. Então aqui eu não poderia juntar também. Olha quanto está aqui, 14. Mas aqui é cozinha, área de serviço, todas as chamadas da cozinha, todas as chamadas da área de serviço que está passando dos 10 amperes. Aqui, todos os ar-condicionados estão passando de 10 amperes. Não estou infringindo nenhuma norma aqui. Se fosse um ar-condicionado e sei lá, uma máquina de lavar, poderia? Vamos dizer a mesma potência, ar-condicionado e máquina de lavar. Lembre que pede para separar por função. Ar-condicionado faz uma coisa, a máquina de lavar faz outra coisa. Apesar de ser tomada de uso específico, mas aí eu considero que são diferentes. A não ser que suas considerações sejam outras, né? Assim, teoricamente, qual é a justificativa? De quê? Assim, porque os dois vão dar 2.400, se fosse só um de 2.400, não poderia. Não poderia, porque aí é um equipamento maior. Supõe-se que um equipamento que tem uma carga de 2.400 é um equipamento que puxa energia maior, interfere mais na rede, então leva uma alimentação só para ele. Mas Certo? não é mesmo que os dois estão ligados ao mesmo tempo, não? É. Mas a partida é diferente, hora parte 1, hora parte 2. Dificilmente você vai chegar nos dois e liga os dois ao mesmo tempo, né? O compressor vai disparar em momentos diferentes. Então, e são equipamentos que individualmente vão interferir na rede de forma... não vão se interferir na rede de forma simultânea. Dificilmente isso vai acontecer. Ok? Então, como a gente baseou em custo aqui, aí aqui, ó, se fosse questões de manutenção, e normalmente a gente faz assim, a gente colocaria separado. Acho que 90% dos projetos que a gente faz vai ar-condicionado 1, ar-condicionado 2, por questão de manutenção. Aqui, como a gente combinou que ia trabalhar com custo, né? Vamos botar circuito 6, todos os ar-condicionados, 2.400. E a corrente aqui foi quanto? Oi. A gente definiu isso. Teve grupo que a gente já definiu. O grupo que a gente não definiu ainda, vá atrás do seu contratante para resolver com ele. 9, 10,9. Vai aproximar a intervenção assim. Não seria tão mais barato, não? Colocar isso, porque aí o que seria o maior. Colocar nesse caso. A fiação que seria o maior. Aqui, você acha que a gente passaria com uma fiação de quanto aqui? Daqui umas 2 horas a gente trabalha com isso. 2,5 passaria aqui, né? Se fosse individual... Não, mas a diferença de preço de disjuntor, de 10 para 16, para 25, para 32, é muito pequena. Quando chega em 40, 50, aí a coisa começa a crescer um pouquinho. Mas entre 10 e... até 40, entre 10 e 32 é praticamente a mesma coisa. Muda muito pouco. Certo? Não, a fiação não. Nesse caso aqui a fiação não mudaria. Um ar-condicionado seria 2,5, 2 seria 2,5 também.
Né? Então, de cara aqui, a fiação economizaria bastante. Vamos imaginar esse quadro, essa sala aqui. Ó. Se o quadro elétrico fosse ali, eu botasse esses dois ar-condicionados num circuito só, ia sair um par de cabo para aqui, alimentava aquele, depois alimentava aquele. Fazia isso, né? Se fosse um circuito para cada um, ia sair um par de cabo para esse, um par de cabo para aquele. Gastaria um pouco mais de cabo. Ok? Ok, pessoal? Resolvido? Vamos lá. Existem dois... A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando for falar só da parte do quadro de equipamento de proteção. Existem dois tipos de DR. Existe o DR, diferencial residual mesmo, existe o IDR, que ele funciona como disjuntor e como DR propriamente dito. Esse é um pouco mais caro. Um pouco não, ele é bem mais caro. Normalmente esses que a gente vê nas nossas edificações, eles são só DR, protege contra a corrente de fuga. Então você tem que ter um disjuntor trabalhando em paralelo com ele. Mas normalmente, em paralelo, em série, né? Mas normalmente você tem um disjuntor de entrada, tem um disjuntor lá da medição, lá embaixo, que acaba de alguma forma protegendo também. Certo? Pessoal, o que é que vocês vão fazer no projeto de vocês agora? Isso aqui, ó. Esse é o próximo passo. Divisão da instalação em circuitos. Certo? E isso vai trazer que repercussão para o projeto? Vamos lá. Não? Ó, pessoal. Vamos imaginar aqui que isso seja o meu projeto, certo? Se eu tivesse, se vocês estivessem fazendo, e eu acho que está, na verdade, né? Imagino, acredito que vocês estão acompanhando a aula bem direitinho. Como era que era para o nosso projetar? A planta definida, mas eu já estaria com todos os meus pontos marcados, ponto de iluminação, ponto de iluminação, ponto de iluminação, estaria com as minhas tomadas marcadas, vou botar uma tomadinha aqui, botar aqui em cima da bancada duas, tem que ter duas, né? Tomada do fogão, vou botar uma tomadinha aqui do lado da cama, vou botar uma tomada para o chuveiro elétrico, vou marcar os interruptores, né? Então aqui eu teria A, esse aqui seria A, aqui ficou esquisito, não vou botar aqui mesmo, certo? B, aqui seria B, aqui eu vou botar um interruptor aqui, C, aqui eu vou botar o interruptor com uma tomada, D, aqui D, ok? O projeto de vocês é para estar assim, eu concordo, mas eu até disse, não, o código não precisa botar agora não, certo? Mas é para estar assim o projeto de vocês, até aqui vocês já fizeram, né? Quantificaram o número de tomadas e pontos de iluminação, e na aula passada a gente aprendeu essa simbologia aqui, o que cada um representa. Ia ter a legendazinha aqui do projeto de vocês, triângulozinho, tomada, baixa, não sei o que. Pronto, era assim que o projeto de vocês deveria dar, certo? O que é que a gente vai fazer agora? A gente pegou isso aqui, ó, e dividir em grupos, em circuitos. Circuito de tomadas da cozinha. Qual é o número? 2. Aí eu vim aqui agora e vou dizer que isso aqui é do circuito 2, do circuito 2, do circuito 2, do circuito 2. Da sala, 3, né? 3. Do quarto, 3 também. Do banheiro, 3 também. Sim, faltou o ar-condicionado. Vou botar um ar-condicionado aqui. Tomada do ar-condicionado do quarto, 6.
Tomada do chuveiro elétrico, circuito 5. Iluminação, circuito 1. Vou botar um aqui, um aqui, um aqui. Sim, falta essa aqui do quarto. Qual é o número do quarto? 3. Um no banheiro. Já botei no banheiro. Sim, aqui, um aqui, né? Na iluminação. Ok, pessoal? O projeto de vocês agora evoluiu para isso. Tá tomando forma o projeto, tá? Já tá com cara, você olha assim, já é um projeto elétrico, já tá com cara. Próximas evoluções. Vai começar a ficar bonitinho o projeto da gente. Botar os eletrodutos, botar os fiozinhos, aprender a botar os fiozinhos. Vão evoluindo, pessoal. Não deixem para fazer isso aqui no final não, que vai dar trabalho. Não vou cobrar vocês não, viu? Não vou cobrar não. Vão fazendo, vão trazendo dúvida. Tá joia? Dúvida? Sugestões? Quando a gente falar de eletroduto, a gente... Tá joia, pessoal? Bom restinho de semana aí para vocês. Semana que vem a gente se encontra aqui para dar continuidade.